Alex Terra, diretor de Produtos e Inovação da Pricefy. Alex, bem-vindo. Obrigado, Fábio. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui no Smart Market Abras 2022 para conversar com vocês sobre experiência na loja e comunicação minimídia. Então, deixa eu me apresentar. Esse daqui sou eu e o Paçoca. Eu sou o que estou de óculos. Eu sou diretor de produtos da Pricefy by Selbet. Eu trabalho há mais de 25 anos na área de tecnologia e há mais de 12 anos eu estou dedicado para inovação no varejo. Eu sou formado em administração de empresas e tive especialização em gestão de tecnologia. Em 2017 eu ajudei a fundar a Pricefy, que é uma startup voltada para soluções de varejo, que ano passado foi adquirida pela Selbet Tecnologia. Aqui estão meus contatos, vocês me acham no LinkedIn ou no Instagram, se quiserem falar comigo, tá bem? Mas deixa eu começar aqui com um alerta. E é um alerta muito importante que vocês já devem ter ouvido falar. A loja física vai morrer. Eu sei, vocês já ouviram falar isso algumas vezes, a loja física vai morrer, vai morrer. Eu trouxe aqui até algumas coisas que remontam aí de 4 anos para trás. Então, aqui algumas notícias, né? 2018, a loja física vai morrer. 2019, as lojas físicas caminham para o fim. 2020, é o fim das lojas de tijolo. 2021, chegou o momento do fim das lojas físicas. E eis que em 2022 eu conheci um negócio chamado RapTurbo. Quem aqui já teve contato com o RapTurbo? RapTurbo, para quem não sabe, é um aplicativo que vende itens de supermercado e promete fazer entrega em até 10 minutos na porta da sua casa. E eu resolvi experimentar o RapTurbo e registrei aqui o meu experimento com o RapTurbo para contar para vocês como é que foi essa minha jornada. Então, aqui tem alguns dos itens que eu comprei pelo aplicativo. Tem aqui algumas frutas, castanhas, pães. Eles têm parceria com uma padaria chamada Galeria dos Pães, ali perto da minha casa, que é muito boa. Brownie do Luiz, porque eu também não sou de ferro. E aqui tem um registro do que eu pedi durante 2 meses, desse pequeno experimento que eu registrei. Então, no total foram 7 pedidos do RapTurbo. Eu tive um ticket médio de R$ 38,70, um pouco menos de R$ 39,00. E no total, nesses 7 pedidos, eu gastei um pouco mais de R$ 270,00. Detalhe, com custo zero de frete, porque eu fiz a assinatura do aplicativo e não paguei nenhum frete dessas 7 entregas. Muito bem. E aí, eu registrei cada um dos pedidos, quanto tempo que estava gastando, para ver se aqueles 10 minutos eram de verdade. E, pasmem, esse foi o tempo médio do recebimento dos pedidos na porta da minha casa. Menos de 7 minutos por pedido. Está aqui, eu fiz uma planilhinha, está aqui todos os pedidos, está tudo auditado no meu celular, se alguém precisar depois pegar isso daí para conferir, tá? Mas eu não consumi apenas os produtos que eu peguei pelo celular. Durante esses 2 meses, obviamente, eu também fui ao supermercado e fiz algumas compras lá e registrei aqui para fazer esse comparativo, para mostrar para vocês. Então, ao longo desses 2 meses, eu fiz 5 visitas nas lojas de supermercado física, tive um ticket médio aqui de R$ 488,00 por visita. No total, pouco mais de R$ 2.400 gastos nesses 2 meses. Que significa 9 vezes mais gastos do que pelo aplicativo no celular, que era muito mais conveniente para mim. E aí eu cheguei a algumas conclusões desse meu pequeno experimento aqui, que é a base da nossa conversa de hoje. Primeiro, eu gosto muito mais de fazer compra na loja física. Imagino que muitos de vocês e os conhecidos de vocês também, né? Segundo, as decisões no celular elas são mais racionais. Por vezes eu me peguei colocando um item no carrinho e tirando. E dificilmente eu vou fazer isso na loja física, de colocar um item dentro do carrinho e depois tirar e devolver para a gôndola. Então a gente acaba sendo mais analítico, mais racional naquela compra pelo celular. E o terceiro, a conclusão, é que a loja física é um lugar de emoção, é um lugar de você sentir, de você experimentar os 5 sentidos, e isso faz com que você estimule muito mais as compras, né? E me fez lembrar dessa questão da emoção e da compra analítica pelo celular, de um livro que eu li há um tempo atrás, que eu gosto muito, que chama Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. E aqui ele fala do sistema 1 e do sistema 2, né? O sistema 1 ele é rápido, intuitivo, analítico. Desculpa, rápido, intuitivo, automático, né? E o sistema 2 ele é mais lento, ele é mais analítico, mais deliberado. Ele é até representado aqui pelo coelho e pela tartaruga, né? E para quem não quiser ler o livro e quiser, de repente, ouvir um resumo, eu recomendo aqui o Resumo Cast, é um podcast de empreendedorismo, que eu acho bastante interessante, que além de fazer o resumo do livro, eles fazem muitos comentários. Então fica um conteúdo muito rico, e aqui está o QR Code para vocês entrarem diretamente lá no YouTube e acessar o episódio sobre o resumo desse livro. Muito bem.
Então, sobre essa questão aí da compra por impulso, daquela questão de você ser impactado na loja física, eu trouxe um dado aqui da Nielsen também. Não é um dado tão recente, é um dado de 2015, mas ele vale até hoje. E a Nielsen mostra aqui que 70% das nossas decisões na loja de compra são tomadas na frente da gôndola. Então, muitas vezes, quem aqui não vai para a loja com uma lista de compras e sai de lá com muito mais itens do que pensou? Ou, de repente, vai lá para comprar um item, sei lá, amaciante de roupa. E na frente da gôndola você toma a decisão, pelos estímulos que você tem, visuais, qual é a marca, qual é o tamanho que você vai comprar. E aqui alguns dados que complementam isso, que 50% das compras do shopper funcionam no piloto automático. Para vocês terem uma ideia, menos de 2 segundos são tomados de decisão para cada um dos estímulos visuais. Então, a loja física não vai morrer. No final, assim, a loja física vai morrer se a gente não cuidar da experiência dentro da loja. E aí, por que a gente está falando muito da experiência? Porque as nossas expectativas de ao visitar um supermercado mudaram. Há muito tempo atrás, quem é mais velho talvez vai se lembrar, que quando a gente podia comprar um produto, a gente comprava granel. Então a gente podia ir lá numa vendinha e comprar granel, arroz, feijão, milho, farinha, por exemplo. Depois a gente evoluiu. A gente começou a se relacionar com as marcas industrializadas. Então eu não passava mais a comprar farinha granel, mas eu me identificava com uma marca para comprar uma farinha de trigo, por exemplo, para fazer o pão na minha casa. Depois a gente evoluiu. A gente não queria mais comprar a farinha. A gente foi ao supermercado para comprar o pão pronto. É o que a gente chama de era dos serviços. Então a gente passou a ter uma camada de serviços e os supermercados passaram a ter padarias, por exemplo, para oferecer o pão quentinho. E isso evoluiu para o tempo que a gente está agora, que é a era da experiência. Então eu não quero mais comprar o pão. Eu quero ir com a minha família, tomar café da manhã no supermercado e vivenciar uma experiência. Vocês podem até, alguns de vocês, pensar, poxa, mas café da manhã no supermercado? Ninguém toma café da manhã no supermercado. Muito pelo contrário. Eu trouxe um case aqui do Saint Marché, que é uma rede aqui de São Paulo, que colocou dessa forma. Café da manhã, almoço e coworking. O novo mercado do Marché está pronto para o mundo pós-pandemia. Olha como é importante. Você tem ali a pessoa trabalhando, a pessoa tomando café, ou seja, vivendo uma experiência dentro da loja, e algumas delas depois vão fazer um consumo, vão comprar alguns produtos, ou outras não, mas elas estão vivenciando a experiência dentro do supermercado. E quando a gente fala de experiência, a comunicação visual dos produtos, dos preços, das promoções, ele é um dos pilares dessa experiência na loja. E aí, isso tudo parece meio óbvio, né? Então a gente está vivendo a era da experiência, a gente tem que cuidar da comunicação, porque a gente tem aquele estímulo que a gente mostrou lá dos dados da Nielsen, da compra por impulso, das decisões no piloto automático. Então é só a gente fazer a comunicação certinha no supermercado, está todo mundo fazendo isso, parece muito óbvio. Só que não. O que a gente vê quando a gente vivencia e visita algumas lojas de supermercado é que a gente tem muitos problemas ainda nesse pilar da experiência, que é a comunicação visual. E aí, lá na Pricefy, a gente rodou uma pesquisa com alguns varejistas com a seguinte pergunta: qual é o maior problema de comunicação visual na sua loja? E aqui um disclaimer, a gente tem aqui dentro dos respondentes vários segmentos, não só supermercados, mas a gente tem aqui drogarias, home center, pet shop, e de diversos cargos, né, diversas pessoas aí, desde o pessoal do chão de loja, passando pelos gerentes até proprietários dos varejos. Mas a gente percebe que dentre todos eles, não importa o seu cargo, ou não importa o seu segmento, alguns problemas são muito comuns. Então a gente trouxe aqui o resultado dessa pesquisa do top 5, os 5 principais problemas que a gente vê de atritos nessa comunicação da loja. Então vamos lá. Em quinto lugar, a gente tem aqui descrições erradas de produtos. Então, aqui vocês devem ter visto, está lá salgadinho do Tiros, roupas de inferno infantil. Então, muitas vezes isso são memes, mas muitas vezes isso estraga uma experiência porque o cliente simplesmente não entende que produto é aquele porque a descrição está incorreta. Depois, em quarto lugar, do menos pior para o pior, a gente tem aqui a falta de padronização nas lojas da rede. Então, por vezes, você tem as redes investindo toneladas de dinheiro em campanhas de marketing, visual merchandising, mas na hora de executar, as lojas não têm padrão visual. Cada loja acaba fazendo do seu jeito, e isso atrapalha também a experiência. Depois, em terceiro lugar aqui, do top 5 de atritos, a gente tem erros de execução. Então, a gente tem aqui problemas, por exemplo, do lado esquerdo, todos os produtos com um cartazete promocional em cima. E aqui a gente tem 2 problemas. Primeiro, a gente não consegue ver o produto que está por trás
Então, todo aquele investimento da indústria numa boa embalagem, ela vai por água abaixo. E o segundo, se tudo está em oferta, nada está em oferta. Então, a percepção do cliente também fica ruim, nesse caso aí, parecendo até, num certo caso, uma enganação, porque todos os itens estão promocionados, né? E do outro lado, a gente vê ali um ponto extra cheio de uma comunicação meio bagunçado e que também o cliente, ao entrar na loja, não entende nada, acaba passando por ali e vai fazer a jornada de compra dele. Em segundo lugar, a gente tem promoções ineficientes, então aqui tem uns casos que também às vezes acaba virando meme. Então, um tablete de chocolate de R$ 2,99 por R$ 2,99, um micro-ondas de R$ 4,49,99 por R$ 4,49,98. Esse 1 centavo do depor aqui não paga o papel que está impresso, né? Vocês sabem disso, então são promoções que simplesmente não faziam sentido nenhum de estar sendo feitas. E por fim, top 1 aqui dos nossos atritos de comunicação, imagino que vocês devem imaginar, que é o que mais assola aí os varejistas, preço e promoção errada. Então a gente tem aqui tanto preços errados para cima quanto para baixo. Quando você pega aqui, tem um caso emblemático de um televisor de 55 polegadas, que teve que ser vendido por R$ 279, porque assim estava anunciado na etiqueta. Ou algumas promoções aqui, até meio esdrúxulas, como essa daqui, do bombom, onde uma unidade era 59 centavos, 3 unidades, R$ 3. Eu me arrisco a saber quem que achou que seria bom pegar 3 bombons lá para levar para o caixa, né? Então, muitas vezes isso gera prejuízos financeiros. A gente tem esse problema da divergência no caixa. É um prejuízo tangível, a gente consegue medir em números quanto que isso daí gera para o supermercado, mas a gente tem prejuízos intangíveis, que é o prejuízo da marca. Então, por vezes, esse problema é um problema mais sério. Tem clientes, por exemplo, que se incomodam ao ponto de chamar o PROCON para fazer alguma denúncia ou levar isso para o caso de delegacia, como é um caso aqui que também ficou bastante famoso, de um carrinho de bebê que estava anunciado por um valor e lá no caixa estava quase 40% mais caro. Então, isso gera multas, muitas vezes sérias, e um prejuízo de marca que é totalmente intangível. E aí a gente se pergunta, tá bom, então, poxa, a gente tem aquela questão de estamos na era da experiência, comunicação visual é importante, a gente ainda tem muitos atritos no supermercado, como é que a gente resolve isso? E aí que entra a comunicação omni-mídia, que eu quero explicar para vocês aqui hoje. Então, antes de mais nada, o que significa a comunicação omni-mídia, né? Eu vou ler aqui para vocês. A comunicação omni-mídia é a utilização de diversas mídias tradicionais e digitais para a comunicação de produtos, preços e promoções de uma forma atrativa e eficiente, gerando a melhor experiência, tanto para os shoppers quanto para os colaboradores da loja. Então, aqui a soma das mídias, por exemplo, impressas como cartazes, etiquetas eletrônicas e digital signage. Não é um ou outro, é um e outro. A gente tem aquela mania, né, de uma coisa vai matar a outra, o e-commerce vai matar a loja física, a etiqueta eletrônica vai matar a comunicação tradicional de papel. Não é um e outro, é um ou outro, é um e outro somados, tá? E antes da gente detalhar aqui, vamos dar um passinho para trás, vamos falar dos 7 P's do marketing. Na verdade, começaram com 4 P's, né? Já ouvi falar de 8 P's, 9 P's, mas vamos parar aqui no 7. E a gente tem aqui os 7 P's do marketing mix, que a gente vai destrinchar um pouquinho disso e fazer o paralelo disso com a comunicação. Então, em primeiro lugar, vamos falar de 3. Uma tríade aqui, da comunicação de produto, preço e promoção, que são 3 dos P's do marketing, né? Então, essa comunicação, antes de mais nada, antes da gente falar das mídias, ela tem que ser eficiente e atrativa também ao mesmo tempo. Então não adianta ser extremamente eficiente e ser sem graça. Não adianta ser linda e maravilhosa e ser extremamente trabalhosa, sujeita a erros para a gente fazer. Então a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é um dos pilares também da comunicação omni-mídia. Então aqui a gente tem um comparativo de 3 das mídias que a gente trouxe e a gente vai fazer um comparativo se ela é eficiente e atrativa. Então, em primeiro lugar, as etiquetas eletrônicas. Alguns de vocês já conhecem, já viram, alguns já estão implementando o conceito de etiquetas eletrônicas na loja. E a etiqueta eletrônica ela é extremamente eficiente. Então, eu altero um preço lá no meu ERP, eu tenho isso daí totalmente integrado e sem ninguém tocar na etiqueta, esse preço altera automaticamente. Super eficiente, super correto. Mas ela não é tão atrativa. A maioria das etiquetas que a gente conhece são monocromáticas, elas não comunicam muito bem dinâmicas comerciais mais complexas, promoções, etc. Então, ela não é atrativa para a gente poder fazer uma comunicação completa na loja. Em segundo lugar, a gente tem o digital signage. Então, o digital signage ele é super atrativo.
Com Digital Signage a gente consegue fazer a comunicação colorida, a gente consegue colocar animação, a gente consegue colocar dinâmicas comerciais mais complexas, fotos de produto. E ela é eficiente? Depende. Se eu tenho uma solução que está totalmente integrada ao meu RP, que eu posso fazer a precificação dinâmica, trocar o preço no RP e automaticamente ela reflete no Digital Signage sem ninguém colocar a mão, ponto, ela é eficiente. Se ao trocar essa campanha, um preço que eu decidi trocar no meio de uma campanha, eu tenho que mandar para uma agência, fazer uma peça, agendar, colocar isso para que no outro dia isso reflita, dependendo de várias intervenções manuais, ela não é eficiente. E por fim, a gente tem a comunicação tradicional com os cartazes impressos. E ela vai na mesma linha do Digital Signage. Ela é atrativa, ela pode ser atrativa quando você usa impressão colorida, você coloca mais informações sobre o produto, mas também ela só passa a ser eficiente se ela for uma solução totalmente integrada. Então, aqui, o que a gente pode resumir como conceitos aqui de uma comunicação eficiente? Primeiro, fazer o básico bem feito. Então, tirar aqueles atritos ali que a gente viu, que são erros de execução muitas vezes, erros de integração. Então, a gente está falando aqui de ter muita automação, hiperautomação e mobilidade. Muitos dos processos de comunicação eles têm que acontecer na frente da gôndola, sem ter que ficar indo para a retaguarda da loja. A gente começa a ter aqui a preocupação com indicadores de performance de comunicação visual. Aquela máxima, o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, a gente passa a medir alguns indicadores, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. E aqui a gente cuida da experiência do funcionário, ou seja, tirar o colaborador de algumas burocracias, de alguns trabalhos manuais, para que ele possa fazer melhor o trabalho de atendimento ao cliente. Já na comunicação atrativa, a gente tem aqui alguns outros conceitos. Então, primeiro, tornar a loja um lugar mais agradável, um lugar gostoso, um lugar aprazível. A gente estimula a compra por impulso. A gente viu lá a questão do dado da Nielsen, menos de 2 segundos cada shopper tem de estímulo visual para cada um dos incentivos que a gente faz. Então a gente estimula a compra por impulso, a gente usa aqueles gatilhos da neurociência aplicados para o neuromarketing, né? A gente consolida o poder da marca do varejista com as técnicas de visual merchandising e a gente ajuda o cliente com o que a gente chama de curadoria de produtos. E aí, o que é curadoria de produtos? É contar mais sobre o produto. Aqui, no exemplo, eu trago um cartaz bem tradicional que você tem ali. Azeite português, R$ 45,00. Mas e aí? Aquilo não me estimula. Por quê? Eu não sei mais, eu não sei o que significa aquele produto, eu não sei se aquele é um azeite bom, um azeite ruim, de onde que ele vem, origem, se ele recebeu algum prêmio. Eu posso falar mais disso numa comunicação, seja no cartaz impresso, seja no Digital Signage, tá? Então, aquele negócio de descrição do produto e preço, isso é coisa do passado, pessoal. Vamos mudar isso daí e vamos contar mais sobre a história do produto. Isso aumenta o engajamento do cliente, isso estimula a compra por impulso, porque ele entende melhor a proposta daquele produto, e a gente consegue gerar aqueles gatilhos que a gente comentou de neuromarketing, tá? Então, aqui um outro exemplo que a gente pode aplicar são para vinhos. Eu gosto de tomar um vinho, só que eu não sou um grande especialista. Então, eu não consigo, muitas vezes, tomar a decisão do vinho nem pela descrição do vinho, porque eu não conheço aquele rótulo, e muito menos pelo preço. Então, o que me ajudaria aqui? A gente usar a comunicação para contar mais a história daquele vinho. Com que ele se harmoniza, quais prêmios ele tem, de que região que ele veio. Isso pode, muitas vezes, ser um fator decisivo para a tomada de decisão. Então, aqui algumas dicas. A questão da gente poder usar muitas fotos dos produtos, principalmente quando essa comunicação está longe do produto, longe do ponto natural. Às vezes essa comunicação é feita do lado de fora da loja, numa entrada, num cavalete. Isso é muito importante a gente colocar foto para reforçar qual é aquele produto, porque realmente os clientes passam em frações de segundo, eles têm que entender o que está acontecendo. Usar selos e pictogramas, então também usar alguns selos ali, por exemplo, esse selo de vegano, selo de produto sustentável, são selos que rapidamente o cliente identifica o que é aquele produto. Usar o QR Code, tão popularizado hoje em dia, para levar o cliente para uma experiência complementar. Então, eu posso levar o QR Code para assistir um vídeo sobre aquele produto, para levar para um site para contar mais sobre aquele produto. Ou seja, eu estou ajudando o cliente, passando mais informações para ele tomar uma decisão e, muitas vezes, se interessar por um produto que ia passar batido. Aqui um outro exemplo que é muito interessante, é um case de um hortifruti que usou essa questão da curadoria de produtos. E aqui a gente tem um caso de uma cerveja que ele explica lá, a Pilsen, a cerveja Gold, cerveja Forte, etc. E detalhe, esse produto não estava em promoção. Então, é um produto que está comunicado com o preço regular, porém com um cartaz mostrando os dados do produto. Isso passa uma sensação de oferta para o cliente. E só
dessa rede ter feito dessa forma, o volume de vendas aumentou muito mais, porque o cliente, só de mostrar ali um cartaz com uma precificação um pouquinho mais agressiva, um pouquinho maior, com comunicação do produto lateral, teve essa sensação de oferta. Isso é um hackzinho que vocês podem usar na loja de vocês. Aqui algumas dicas, né, para a gente poder implementar isso. Primeiro, tem a ownership, tem a propriedade do seu banco de imagens. Eu já falei com redes varejistas de centenas de lojas que não tinham o banco de dados das imagens próprio. O banco estava com a agência. E assim, nada contra a gente usar uma agência para fazer nossas campanhas, folheteria, alguma coisa digital. Mas o banco de imagens tem que ser sua propriedade como varejista. Esse dado é seu, então tenha controle disso. Segundo, use um bom sistema de gestão das informações de produto. É o que a gente chama de PIM, Product Information Management, para poder gerenciar tanto as descrições dos produtos, quanto as fotos e também essas informações complementares da ficha de produto que vão mostrar os diferenciais. E às vezes dá muito trabalho manter isso, então a ideia aqui é trazer uma parceria com a indústria para você poder catalogar de uma forma mais acelerada também esses diferenciais. Muito bem, aqui eu trouxe um outro caso, até um caso recente, circulou aqui num grupo de WhatsApp que a gente faz parte, de uma ponta de gôndola aqui de uma comunicação de um produto novo, chamado Coca-Cola Byte. E essa ponta está muito bem executada, está bonita, está bem organizada, está chamativa, mas aquele cartaz que está ali de oferta, ele poderia ser um pouquinho melhorado se a gente usasse esses conceitos que a gente passou da curadoria de produto. Então aqui um exercício que a gente faz para mostrar como que a gente poderia melhorar isso e estimular mais a venda. Então aqui na projeção cortou aqui o preço, trocou a fonte, pessoal, mas o que eu quero mostrar? Ali em cima você tem lançamento, então você pode mostrar para o cliente que aquilo é um lançamento, então você já tem na chamada da testeira uma informação relevante que aquilo é um lançamento. Você tem aqui alguns pictogramas, alguns gatilhos para mostrar para o cliente, por exemplo, da questão da Coca-Cola Creations, ou que é uma edição limitada, e aí você já está gerando o gatilho da escassez. A descrição, que lá no cartaz está refrigerante, Coca-Cola, lata, etc. Eu posso simplificar isso para Coca-Cola Byte 310 ml. Ficou cortado aqui, mas, em resumo, você deixa uma descrição mais curta, sem cortar nenhuma informação relevante. E ali embaixo, a gente usar aqueles outros estímulos que eu falei, um QR Code para você contar mais sobre o produto, pictogramas, etc. Ou seja, deixa essa comunicação mais interessante e gera mais engajamento do cliente. Tá bem? Muito bem, agora a gente vai para outros 2 P's, daqueles 7 P's do Marketing Mix. Então a gente falou da tríade, produto, preço e promoção. E agora a gente vai para pessoas e processos, talvez a parte mais delicada aqui da coisa. Então, primeiro vamos falar sobre pessoas, e eu comentei sobre a experiência do funcionário. A importância da gente cuidar do funcionário e tirar trabalhos burocráticos dele para ele poder atender melhor o cliente. Então, diversos estudos já mostraram isso, já está muito provado que colaborador feliz gera cliente feliz e isso aumenta os resultados. Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, sempre reforçar. Então, a ideia aqui é que a gente tenha menos tempo com burocracias e mais tempo liberando um funcionário de loja para atender cliente, mas a gente tem aqui uma missão, que é educar, investir nessa educação para os funcionários de loja, como é importante essa questão da experiência, para a gente não ter aqueles erros de execução que eu mostrei anteriormente ali no nosso top 5 de atritos de comunicação. E aí, a gente tem aqui aquela comunicação tradicional, né, feita pelos cartazistas. E quando eu olho essa imagem, eu vejo uma comunicação extremamente artística. É bonito, é agradável para os olhos. Só que isso é artesanal e isso não conversa com o varejo de hoje, que precisa ser muito mais dinâmico, muito mais acelerado, troca muito mais preço, faz muito mais campanha e às vezes eu tenho que comunicar, como a gente mostrou ali, mais informações sobre aquele produto. Então, com essa comunicação manual, a gente não consegue colocar, por exemplo, um QR Code, colocar a foto do produto, contar a história do produto, ou fazer uma dinâmica comercial mais complexa. E eu confesso para vocês que lá no começo, quando eu ajudei a fundar a PriceFi, em 2017, a gente falava muito sobre, com uma solução dessa automatizada para fazer a sua comunicação, você vai eliminar ali o trabalho do cartazista e vai fazer uma economia. Mas hoje eu vejo que isso é errado. Hoje eu vejo que a gente tem uma responsabilidade e uma oportunidade na mão. E aí a gente vai conectar isso com um tema que tem hoje aqui, inclusive no evento da Smart Market, que é de ESG, que fala das preocupações, né, ambientais, de governança, e eu quero dar o destaque para o S aqui do social, que é
a nossa preocupação social. O varejista, como um dos setores que mais emprega no país, tem que ter essa preocupação. Como que eu posso aproveitar melhor aquele trabalho do cartazista para essa necessidade de hoje que a gente tem de experiência? Então, quando a gente fala do futuro do cartazista, eu queria trazer aqui uma proposta do cartazista do futuro. Como que a gente pode transformar essa pessoa que já tem essa preocupação visual, da questão da comunicação na loja, mais para a realidade de hoje. Então aqui eu vou trazer duas possibilidades, que é um plano ambicioso e que a gente pode depois discutir isso daqui juntos. Tá? Então a primeira possibilidade de migração de carreira para esse cartazista do futuro seria um assistente de visual merchandising. A gente atende uma rede de home center que, no cargo ali da carteira, a pessoa ainda continua sendo cartazista, porém a última coisa que ela faz é um cartaz na mão. Ela utiliza todo o sistema automatizado para fazer essa comunicação, mas ela responde para o time de visual merchandising, de VM dessa rede. Então é como se fosse um olheiro. É uma pessoa do time de VM que está dentro da loja cuidando da comunicação visual. Então essa é uma oportunidade de migração de carreira. E a segunda, mais ambiciosa ainda, seria a gente fazer desse cartazista do futuro um agente de experiência na loja. Então, capacitar ele para todas as importâncias da experiência na loja, cuidar dessa comunicação e garantir que a experiência do cliente está sendo bem servida. Então, estou disposto a fazer essa conversa, como eu disse, é um plano ambicioso, mas quem tiver interessado em desenvolver isso com a gente, eu estou super disposto para a gente conversar, tá bem? Agora, sobre processos. Então, antes, vamos dar uma balizada aqui de alguns conceitos. A gente tem dois tipos de indicadores. A gente está no evento que está falando muito de performance. Vocês devem ter visto o fórum anterior, de prevenção a perdas, onde você tem uma ressignificância desse conceito de perdas que passa a ser eficiência operacional. E como eficiência operacional, eu trouxe aqui alguns indicadores, mas antes vamos falar de dois tipos de indicadores. Um que a gente chama de lagging indicator e outra de leading indicator. Qual que é a diferença dos dois? O lagging indicator são aquelas métricas que mostram aquilo que já passou. Então acontece alguma coisa e aí eu meço para ver se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim. Então ele é reativo. Já o lead indicator, ele é proativo. Então eu meço e consigo fazer alguma mudança no meu processo antes que alguma coisa ruim aconteça. Então com esse conceito em mente aqui, vamos mostrar 3 indicadores que a gente poderia usar para eficiência operacional aplicados na comunicação de preço. Tá bem? Então vamos lá. O primeiro deles é divergência de preço no caixa. Então a gente mostrou ali o primeiro grande atrito, aquilo que tira o sono do varejista, é o problema de preço errado. Quando o cliente vê um preço numa etiqueta, por exemplo, chega no caixa está outro preço. Então, como que a gente mede isso? E vocês vão ficar espantados a quantidade de varejistas que eu converso que não sequer medem esse tipo de indicador. Então, como é que você vai saber se sua loja está sendo mais eficiente ou menos eficiente na comunicação se você não medir isso? Então, aqui ele é do tipo lag indicator. Então, o que significa isso? Que depois que aconteceu aquela divergência no caixa, depois que aquele cliente sofreu aquele incômodo, até teve aquele prejuízo de marca que a gente falou, e o prejuízo financeiro, a gente começa a medir. E se a gente medir sistematicamente, período após período, a gente vai conseguir ver numa curva se isso melhorou ou se isso piorou. Então aqui, por exemplo, a fórmula seria a soma das divergências, dos descontos que a gente deu por conta desse motivo, da divergência de preço, dividido pela receita total da loja. E a gente vai saber se essa loja está com 0,1% de divergência, 1%, 5%, e a gente vai medindo isso sistematicamente para ver se a gente melhora ou não esse número. Os outros dois são lead indicators, então são proativos aqui. Um deles é, tá bom, como que eu posso prevenir esse problema da divergência de preço no caixa? Um deles é fazer auditoria antes, preventiva. Então, será que eu estou fazendo auditoria, ou seja, conferindo o preço de todos os produtos da minha loja num determinado período? Então, como que seria esse indicador? Seria os produtos auditados num período pelo total de produtos da loja. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero que minha loja inteira seja auditada em um mês. Eu tenho ali 10 mil SKUs e eu quero que todos sejam auditados no mês. Então, por semana, eu tenho que ter 25% dos produtos auditados. Será que alguém está fazendo isso? Por quê? Se alguém estiver fazendo isso, a probabilidade de eu ter menos problemas de divergência no caixa aumenta. E o terceiro é, tá bom, eu estou fazendo essas auditorias, mas eu estou percebendo essas divergências com o meu time de loja, antes que o cliente perceba. Então aqui um terceiro indicador para a gente medir é
quais são as divergências de auditoria. Não mais as divergências de preço lá no caixa, mas eu consigo pegar isso preventivamente. Então, daqueles produtos que eu li, os produtos que tiveram divergência, dividido pelos produtos auditados. E eu vou ter um índice e mês após mês eu vou medindo isso e vou vendo se a gente está melhorando o processo. Então, aqui são 3 dicas que você já consegue implementar hoje e é importante que isso seja medido o quanto antes para que qualquer ação de inovação e de melhorias no processo você consiga até justificar os resultados, tá bem? Aqui também eu trago um outro dado que é muito importante, é uma tendência, né, da Gartner, que fala aqui para 2022 sobre a era da hiperautomação. Esse é um tema relativamente novo, mas é uma tendência muito forte, que é você... E aqui qual que é o resumo disso? Tente sempre eliminar o máximo de processos manuais que são feitos na loja. Tudo que pode ser automatizado, deve ser automatizado. E aqui, para fechar, né, a gente vai trazer algumas ferramentas da comunicação minimídia, e são 3 que eu quero destacar. Uma que a gente chama de cartaseamento 4.0, as etiquetas eletrônicas e o digital signage promocional. O que é o cartaseamento 4.0? Que maluquice é essa? Então a gente pode ver aqui numa linha do tempo, o que a gente entende por cartaseamento 1.0 é aquele que a gente mostrou a foto ali, aquele feito na mão, artesanal, bonito, porém não eficiente. Depois a gente vai para o cartaseamento, o 2.0 seria o cartaz digital, quer dizer, o cartaz digitado, né, onde você tinha aqui uma padronização visual, porém você dependia de alguém digitar essas informações da descrição do produto, do preço, e por muitas vezes essa pessoa estava sujeita a erros. Então você tinha um benefício ali de que qualquer um da loja podia fazer aquilo, você mantinha um padrão visual entre a rede, mas não era um processo eficiente, muito sujeito a erros. E aí a gente evoluiu para o que a gente chama de cartaseamento 3.0. É um cartaseamento totalmente integrado, você consegue comunicar dinâmicas comerciais muito mais complexas e você tem integração total com o seu RP. Alterou alguma coisa no RP, você consegue fazer essa comunicação. E a gente evolui para o último estágio aqui, que a gente chama de cartaseamento 4.0, que ele é focado justamente na experiência. Ele fala sobre curadoria de produto, gerar mais atratividade, todos aqueles gatilhos mentais que a gente comentou, mesmo utilizando uma mídia tradicional como um cartaz impresso. Depois a gente vai para a etiqueta eletrônica. Etiqueta eletrônica, como alguns de vocês já conhecem, já devem ter visto, mas tem alguns de vocês que não conhecem, aqui eu queria passar alguns conceitos bem básicos para quem não conhece um pouco dessa tecnologia. Então, primeiro, a etiqueta eletrônica ela funciona com bateria, é uma tecnologia de tinta eletrônica, e essa bateria ela só é consumida no momento que você troca o preço. Depois aquele pigmento ele se estabiliza e ele não consome energia enquanto o preço não é alterado, ou qualquer informação não é alterada. Isso faz com que ela dure bastante. Então, uma etiqueta eletrônica ela tem uma bateria que dura cerca de 5 anos e você pode substituir essa bateria. Ela tem de diversos tamanhos, aqui eu coloquei de 2 a 10 polegadas, na verdade tem até menor, de 1,5 polegadas, mas que para o nosso uso aqui em supermercados não é um bom tamanho, aqui de 2 polegadas, que é esse exemplo da foto, até 10 polegadas, que é mais ou menos o tamanho de um tablet. Ela pode ser monocromática, como está aqui, preto e branco, ou ela pode ser colorida, normalmente uma cor adicional, ou vermelho ou amarelo. Ela tem até alguns modelos que tem várias cores, mas aí fica muito mais caro. E ela precisa de uma base para comunicação, então não tem mágica. Se eu altero o preço do RP, como é que isso reflete na etiqueta? Eu tenho uma base de rádio que conversa com o sistema e conversa com as etiquetas e mantém isso tudo sincronizado. E aqui é uma dica muito importante, não compre essas etiquetas. Porque se você comprar essas etiquetas, você corre o risco de manter o seu parque desatualizado. Essa tecnologia vai evoluindo, e aqui eu trago um caso, por exemplo, das etiquetas que elas tinham aquele LED, parece até de uma calculadora, que você tinha que colar um adesivo ou colocar um papelzinho do lado com a descrição do produto. Então, quando você tinha que trocar o produto, alguma informação, ou aquele produto saía de linha, você tinha um trabalho manual ali de atualização e você não permitia fazer algumas dinâmicas mais complexas nessas etiquetas. Então a dica aqui é, faça um outsourcing dessas etiquetas, faça um aluguel gerenciado dessas etiquetas, que vai fazer com que você mantenha esse parque atualizado e que daqui 5 anos você continue sempre utilizando as tecnologias de ponta. Tá? E aí o pessoal sempre me pergunta, mas quanto custa a etiqueta eletrônica, quanto está custando? A gente fez uma simulação aqui, de uma loja mais ou menos com 10 mil itens, usando aquela etiqueta de 2 polegadas monocromática. Tá?
Se fosse comprar essas etiquetas, cada etiqueta dessa está custando hoje, em média, valores aproximados, tá? Isso depende do dólar, depende do volume, vários critérios, mas cerca de R$50 uma etiqueta. E para fazer a locação dela num contrato de outsourcing, cerca de R$1,35. Então, nessa loja de 10 mil itens, a gente teria aqui cerca de R$14.500 para você fazer todas as etiquetas, a estação de rádio, o software que gerencia isso, os servidores que rodam o sistema das etiquetas. Então, isso aqui é uma base para vocês entenderem se isso faz sentido ou não para o negócio de vocês. Depois, por fim, a gente entra no digital signage promocional. Então, ele pode ser utilizado para comunicação tanto de preço regular quanto promoção. Então, isso pode ser um menu board de açougue, pode ser preço regular no nosso hortifruti e também para as promoções numa ponta de gôndola, por exemplo. Ele tem que ser integrado ao RP, como eu comentei, senão ele não é eficiente, para a gente poder justamente ter aquela otimização da precificação dinâmica. E ele pode ser utilizado em diversos tamanhos, desde um tablet de 10 polegadas até um video wall de 200 polegadas, por exemplo. E aqui, algumas dicas que a gente dá. É aplicar esse projeto com as ações de trade marketing para a gente poder viabilizar o retorno do investimento. Apresentar esses indicadores para a indústria, tanto do sellout, quanto os indicadores de branding, quantas exposições tiveram, quantos vídeos rodaram de uma determinada marca para aquele consumidor. E automatizar o controle da alocação de espaço, porque esse equipamento é do varejo. Então, ele pode ser usado para várias marcas, vários produtos, vários fornecedores. Então, a gente tem que gerenciar esse processo todo e eu já vi muita gente fazendo isso na planilha. Então, chega de planilha, pessoal. Vamos usar um sistema para controlar a automação dos espaços, tá bem? E aqui um case que a gente traz é um case de usar aqui a digital signage num setor, por exemplo, de hortifruti, de FLV. Nesse caso aqui é o exemplo do morango. E o que a gente tem aqui? Vamos supor que eu quero ter uma precificação dinâmica, onde esse morango de manhã custa R$14,99, ao meio-dia eu baixo o preço dele para R$11,99, às 6 horas da tarde, R$7,99. Eu consigo aplicar isso fazendo, por exemplo, um cross-selling, um cross-merchandising de um produto da indústria associado a esse perecível. Então, a gente consegue fazer a precificação dinâmica igual à feira livre, a gente consegue fazer o cross-sell dos produtos industrializados e a gente consegue ainda fazer com que essa receita de trade marketing da indústria viabilize essa solução de digital signage e seja o nosso pezinho inicial na digitalização dessa comunicação de preços na loja. Então, aqui é um case também bastante interessante. E, para fechar, falar um pouco sobre a Pricefy. Então, a Pricefy é a maior plataforma do país para gerenciar essa comunicação ao mini-mídia no varejo, e a gente está com um programa de parceria de desenvolvimento de novas soluções que a gente está fazendo. É o que a gente chama de P4, é o Programa de Parceria de Produtos Pricefy. Hoje a gente tem 7 varejistas conosco desenvolvendo esse produto a 4 mãos, é o que a gente chama de inovação aberta, ou Open Innovation, né? Quando o varejo usa outros agentes, como por exemplo a startup, para desenvolver soluções, e a gente tem mais 2 vagas nesse grupo, pessoal. Então, quem tiver interesse em desenvolver novas soluções em parceria com a Pricefy, me chama, porque a gente vai ter total interesse e vai ter retornos positivos para quem participar desse programa com a gente. Aqui, as soluções que a gente está fazendo, soluções de gestão de campanhas promocionais, usando uma metodologia ágil. A gente está fazendo toda a gestão de tabloides e folhetos impressos e digitais. A solução de PIM, que é a solução de gestão de informações de produto, como eu comentei, a gente está com uma versão beta, recém-lançada, e a solução de gestão de espaços, para a gente poder organizar todo esse processo do trade integrado com as soluções de digital signage, por exemplo. E para fechar aqui, eu quero dar um recado para vocês que tem que começar. Então a gente falou de um monte de coisa, tem indicadores para a gente implementar, soluções para a gente implementar, mas no final é o seguinte, se a gente tiver uma meta, mas não tiver um plano, isso é apenas um desejo. Ou seja, dê o primeiro passo, comece devagar, comece com o setor da loja, comece com uma das lojas da rede, mas começa. Não fica parado assistindo um concorrente fazer. Aqui estão os meus contatos, pessoal. Então, eu quero desejar para vocês um ótimo evento. Vocês me acham aqui no LinkedIn ou no Instagram. Quem quiser me mandar e-mail, quem for mais tradicional, pode me mandar e-mail. Fiquem à vontade. E eu queria desejar um ótimo evento para todo mundo. Estou à disposição, vou ficar aqui até o final do dia. Quem estiver aqui presencial pode me acompanhar também. E quem estiver no digital me chama, que a gente vai fazer uma conversa bastante interessante. Então, muito obrigado, um ótimo evento para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Alex Terra. Deu uma brilhante palestra aqui, um conteúdo sobre precificação, produtos, promoções, conteúdo de ponta. E agora a gente vai para o próximo painel. Melhores práticas e referências do mercado. Nós vamos chamar para moderar a mesa Alexandre Pinheiro,
diretor executivo do Supermercado Pinheiro. Olá, tudo bom? Tudo bom. Eandres Gomes Aguiar, diretor de marketing da Companhia Sul-Americana de Distribuição. Olá, tudo bom, Eandres? Eduardo Jaime Martins, da Mega Media Group. E Vivi Attar, Head de Martech and Food da AMPM. Obrigada, Vivi. Boa mesa para vocês, boa conversa. Obrigado, gente. Vamos sentar? Ficar à vontade? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora aqui ao segundo painel da comunidade de marketing, do Smart Marketing aqui da Abras. É um prazer muito grande. Essa comunidade que veio, né, para poder trazer as melhores práticas, alta performance para o setor. E eu acho que a primeira rodada aqui a gente deve se apresentar, né, para depois a gente aprofundar no tema. Tá certo assim? Perfeitamente. Eu vou começar aqui comigo. Bom, eu sou Alexandre Pinheiro, eu sou diretor executivo do Supermercado Pinheiro, uma rede de 16 lojas lá no estado do Ceará. Nós estamos presentes em 8 municípios e além de supermercado nós temos lá cinemas, parque infantil, né, e somos o bom vizinho. Vivi. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Vivi Attar, Head de Martech e Food também da MPM. É um super prazer estar aqui com vocês para a gente falar das melhores práticas. E acho que é isso, estou aqui para contribuir bastante. Muito bem. Bom dia. Eu sou Eandres, eu sou diretor de marketing da CSD, a Companhia Sul-Americana de Distribuição. A gente tem 4 marcas, né, e 2 formatos diferentes. A marca Amigão, que atua no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. A marca Cidade Canção, no estado do Paraná. E no Mato Grosso do Sul também a gente atua com a marca São Francisco, além de um formato de atacarejo que é o estoque, né? Então eu, junto com o time todo lá, cuido da parte de marketing, CRM, e-commerce, e aí acho que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? Legal. Boa tarde a todos, é um prazer compartilhar essa mesa aqui com vocês. Eu sou Eduardo Jaime, da Mega Media. A Mega Media é uma empresa de comunicação corporativa que entrega soluções para o varejo de uma maneira 360. A gente tem uma estratégia de marketing indoor, de marketing digital, de rádio indoor, projetos de digital signage, a metodologia Trade Master, que a gente acaba fazendo todo um outsourcing do trade para as redes de varejo. Espero que possa contribuir aqui nessa discussão com esses grandes aqui do varejo. Que bom, todos apresentados. A nossa missão aqui, como eu falei, nós estamos participando do segundo painel, né, da comunidade de marketing, onde nós estamos tratando aqui sobre as referências de mercado e as melhores práticas na área, né? E nós ontem teve o primeiro painel onde foram levantados os principais desafios da área, né, alguns indicadores. E nós vamos falar aqui sobre algumas referências de mercado, melhores práticas. E os desafios que nos foram trazidos para cá foi o mapeamento, né, da jornada do consumidor, né, do shopper, um plano de como executar um plano integrado de marketing, a gestão do CRM e os retornos sobre os investimentos de marketing, né? Então, são essas questões que a gente vai levantar aqui um pouco, né? E se, na verdade, se nós conseguimos fechar todos esses pontos aqui, nós seremos os vencedores, porque realmente são temas bastante instigantes, né, que fazem parte do nosso dia a dia, mas eu tenho certeza que a gente vai poder aqui traçar algumas soluções e sair melhor. Vivi, eu queria começar com você. Na verdade, aqui eu não quero ficar perguntando, aqui vai ser um papo, né? E que a gente poder, só vou soltar aqui a primeira e a gente vai conversando, mas eu queria conversar um pouco com você sobre a questão da jornada do cliente, né, como é que você vê isso lá na MPM, né, loja de conveniência, uma das maiores do Brasil, acho que é a maior do Brasil. E já um pouco, você fala um pouco sobre isso e também algumas referências de mercado com relação à jornada do consumidor. Vamos lá.
Na MPM, a gente se preocupou muito em desenhar essa estratégia, né? Como é que é essa estratégia digital da jornada do nosso consumidor? É muito complexo quando a gente fala da jornada, das jornadas, né, do consumidor, porque a gente está falando em vários momentos, desde a hora que ele até está pensando em que eu vou comprar na loja de conveniência, né? Da hora que ele pensa, a hora que ele sai de casa, ou a hora que ele não sai de casa, mas que ele está ali pensando o que ele vai comprar na loja de conveniência e na MPM. E aí você começa a mapear, né, todas as possíveis jornadas desse consumidor. E quando a gente fala de uma loja de conveniência, né, quando a gente fala da nossa MPM, a gente está falando de uma loja dentro de posto, de uma loja fora de posto. E você pensando, por exemplo, numa loja dentro de posto, você fala da jornada do cara que está na pista abastecendo e quer entrar na MPM para comprar alguma coisa, do cara que está no jet oil, por exemplo, trocando óleo, mas também quer comprar alguma coisa porque ele está ali há muito tempo sentado esperando trocar o óleo dele. Poxa, mas eu quero consumir alguma coisa nessa loja, né? O cara que está passando ali também para abastecer, mas, cara, está na hora de comprar o pão e sabe que tem a padaria dentro da loja, então ele vai lá, aproveitar a fornada de agora e vou comprar meu pão quentinho. Então, você desenha o cara que está em casa. Ele fala, cara, tem um delivery, então vou pedir. E aí você começa a traçar todas essas possíveis jornadas do cara. E aí fala, bom, agora que eu tenho todo esse mapeamento de jornadas, quais são as soluções digitais que eu vou entregar para esse meu consumidor? Né? Ou para aquele cara que ainda não é meu consumidor, mas que eu quero que ele seja rapidamente. E aí a gente começa, então, a mapear as jornadas e desenhar as possíveis soluções para ele. E foi exatamente assim que a gente começou a desenhar dentro da MPM. Mapear as possíveis jornadas e desenhar as possíveis soluções. Então, assim, esse eu acho que é um primeiro momento, né, primeiro olhar para o nosso consumidor em todas as possibilidades, até do desejo dele, até a hora que ele efetivamente vai lá e traz para ele a marca, né? E aí, tentando levar o menor problema para ele, para que ele sempre tenha essa relação de muito carinho, de muito afeto com a marca. Então, acho que assim, tem várias questões, né? É por isso que é tão complexo, né? É porque se a jornada ela vem muito a questão do hábito, né? Se tem algo que mudou no consumidor nesses últimos tempos, foi o hábito, né? Né? Então, assim, dependendo daquilo que daquela situação que ele esteve vivendo, né? Daquele momento, ele vai utilizar o serviço de uma forma ou outra. Andres, o que é que você fala um pouco sobre a jornada lá na Sul-Americana? Na verdade, como você disse, Alexandre, o consumidor tem mudado o tempo inteiro, né? E acho que é um caminho natural, né? O ser humano é a evolução, a gente tem um uso de tecnologia muito presente hoje no nosso dia a dia e é o que vai fazendo e impulsionando e alavancando essa mudança também, né? A gente teve alguns outros fatores, inclusive inéditos, ou também nos últimos anos, como a pandemia e alguns outros fatores que, inclusive, intensificaram a mudança desse comportamento, inclusive, na questão digital, né? Então, quando a gente fala das jornadas do consumidor, é isso mesmo, né? Porque para cada tipo de momento que ele está querendo resolver um determinado problema ou a necessidade dele, ele vai usar uma forma diferente, né? Então, a omnicanalidade, que tanto se falava, acho que hoje é muito frequente. Então, o consumidor, de alguma forma, que hoje busca, né, rapidamente resolver um problema, ele tem um canal para buscar, normalmente os last miles ou um e-commerce. Consumidor que aprecia e tem tempo para ir a um supermercado, que é maravilhoso, né? Esse tipo de jornada, essa experiência, ele procura ir e o que cabe a nós é oferecer isso para ele, né? Então, ter uma loja sempre muito bem preparada para recebê-lo, ter um e-commerce muito bem preparado para recebê-lo quando ele não puder comprar, ou, na verdade, e o e-commerce ele tem os dois caminhos, né? O cliente que compra e recebe em casa, ou só o cliente compra e vai até a loja e retira, e muitas vezes nessa ida de ir à loja retirar, às vezes ele esquece alguma coisa, volta para a loja, compra alguma coisa rapidamente, complementa a cesta dele. Até o ponto do last mile. E aí, acho que quando a gente fala até um pouco das referências, né, como você disse, a gente olha muito um mercado que tem se movimentado, o mercado americano, já há um tempo, onde uma marca que é a Amazon nasce bastante 100% online e com a aquisição da Whole Foods passa a ser também uma experiência offline e complementando, inclusive entendendo melhor essa jornada do consumidor, né? Então, acho que são esses pontos que a gente tem que estar sempre muito atento. O consumidor, ele entendeu que o papel dele é comprar e da melhor forma, e cabe nós, como varejistas, de alguma forma oferecer para ele aquilo que melhor convém. É isso mesmo, o nosso papel é
estar bem em todas essas plataformas, né? Se ele vai nos buscar na loja física, né? A loja está preparada para receber esse cliente, e se ele vai nos buscar uma solução digital, eu costumo dizer lá que a gente tem que estar presente onde o cliente nos procurar, né? Lá no Supermercado Pinheiro nós temos um serviço que todo cliente que não compra na loja nós chamamos de Compre Fácil. É o Compre Fácil Bom Vizinho. E lá nós temos, o cliente pode comprar pelo Compre Fácil através ou do site ou do aplicativo, pode comprar também através do Marketplace com o iFood e também pode comprar através do WhatsApp. Então, assim, onde ele quiser, ele pode nos achar e a gente tem um relacionamento muito próximo da comunidade e lá nós somos o bom vizinho, né? E isso faz com que, para ser bom vizinho, tem que estar sempre preparado para receber os vizinhos, né? Isso é algo que a comunidade nos enxerga dessa forma lá. E acho que tem um ponto só para complementar, né, Alexandre? A gente vê com estudos internos nossos, e tenho certeza que vocês também, o quanto que a disponibilidade de ter, né, de sermos omnichannel e esse consumidor buscar ser atendido de diversas formas, normalmente esse cliente acaba comprando muito mais. A gente tem estudos que tem cliente que compram, mantém a sua compra média do que já tinha numa loja física, compra no e-commerce algo complementar e muitas vezes até no last mile parceiro, e no final essa cesta acaba sendo maior do que efetivamente quando eu ofereci um único formato de compra para ele. Então a omnicanalidade vem para atender esse consumidor e muitas vezes ele, pela facilidade que ele tem, né, nessa jornada como um todo, ele acaba de alguma forma comprando mais porque diminui muitas barreiras que existiam anteriormente. A verdade é que quanto mais gostoso é a experiência, quanto mais gostosa é a experiência dele no omnichannel, mais ele compra. E eu digo isso, lógico, por experiência própria, né? E por experiência é fato, né? Você entra e você, nossa, como é fácil comprar aqui, né? E aí você continua comprando. E aí, Eduardo, o que é que você acha? O que é que você tem de solução para a gente com relação a isso aí? Tem? Para melhorar essa jornada do cliente, né? Na verdade, pegando um pouquinho, né, desse extrato do que vocês colocaram aqui, como a gente trabalha com dezenas de varejos e a gente acaba identificando as realidades, né? Esse Brasil gigante, né, que tem um universo gigantesco de lojas de varejo, e esse último ano, os 2 últimos anos, a quantidade de lojas que se inauguraram e o poder aquisitivo não aumenta, não aumenta a população na mesma proporção e você acaba tendo que dividir um monte, né? Você vê isso hoje muito fortemente. Então, as redes que não estão preparadas e tiveram que se preparar numa velocidade absurda nesses últimos anos para estar com a multicanalidade disponível para o cliente, obviamente está ficando para trás. Eu diria que a jornada do cliente ela é o antes, durante e o depois, né? Tem o depois. Como a concorrência está muito forte, o que você entrega a mais do ponto de vista do conteúdo, do engajamento, da promoção, do entendimento desse cliente, eu acho que vai fazer a diferença. Quando você observa, né? Você acabou de colocar que o Andres acabou de colocar que o ticket está aumentando devido à multicanalidade. E sem dúvida, né? Hoje o meu hábito de consumo, eu compro online toda a compra pesada de abastecimento e o prazer eu deixo para ir na loja, porque é o momento que eu quero, né, construir ali o prato, cozinhar, enfim. Então isso provoca sim um aumento no ticket, né? Essa jornada. Mas uma mensagem que eu deixaria aqui para os nossos companheiros varejistas, que a grande média pode não ter estruturas muito efetivas, né, de CRM, pode até ter o CRM, mas a grande maioria não usa os dados do CRM como deveria usar. E esse é um alerta que a gente precisa deixar aqui para que isso aconteça no menor tempo possível. Então, assim, quanto mais você tiver profissionalizado essas estratégias, quanto mais você tiver um ambiente de loja adequado para o teu cliente, o ambiente digital, o e-commerce, o delivery e o a mais, que é o depois da compra, para você engajar esse cliente em estratégias por categoria até mesmo, né? Você pode mergulhar no mundo do pet, da saudabilidade, do açougue churrasco, da qualidade de vida, da beleza, da home care, enfim, você tem mundos para você trabalhar, para você fazer com que essa jornada seja permanente.
É o grande desafio, né, de cada empresa. Realmente, nós temos lá o cliente que compra através das redes sociais, lá do nosso e-commerce, o ticket médio dele é 5 vezes maior do que o da loja. 5 vezes maior, né? E, na verdade, a gente já tinha uma experiência nossa, que nós tínhamos o serviço já há bastante tempo. Na época da pandemia, realmente, ele aumentou muito, as pessoas procurando, né? E isso fez, e a verdade, nunca mais será como antes, né? As pessoas provaram, gostaram, né? E isso fortaleceu muito o serviço na loja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você que liberou aqui para a gente conversar aqui, né, de uma maneira informal. Você falou que o ticket médio é muito maior e realmente, né, quando vai para o e-commerce, mas nos fóruns todos que eu estou participando, principalmente nesses últimos 2 meses, a conversa é como manter a margem, né, nesse processo, né? Como é que você faz para aliar essa estratégia de marketing, obviamente contando isso para o consumidor, né, que você tem esses canais, e ao mesmo tempo aqui atrás na retaguarda você tem que alinhar isso com a tua garantia que a margem não está se perdendo e que seja rentável essa operação? O Eduardo, a gente combinou que a gente ia conversar, mas também que não ia fazer uma pergunta difícil um para o outro. Lembra disso aí? Que a gente perguntou isso aí também. Né? Lembro, desculpa. Mas assim, o serviço do e-commerce, ele por estar, né, o nosso lá, ele é vinculado à loja. Né, as lojas elas são o centro de distribuições, né, conforme o CEP onde a pessoa está comprando, o cliente está comprando, ele é destinado para aquela loja mais próxima separar. Né, então existe, então é compartilhado estoque, é compartilhado a parte de entrega, né, o serviço não. Hoje, por já ter um certo volume, existem pessoas, colaboradores, lá, bons vizinhos, dedicados a separar e entregar. Então, assim, quando você faz o mais e menos lá, é um serviço que ele fica um pouco, como eu vou dizer, obscuro a questão do resultado final. Mas o que é que eu costumo dizer? Nós atendemos lá em Fortaleza a todos os bairros, e todos os meses, nós temos, em todos os bairros da cidade, nós temos pedido. Muito distante da nossa loja. Então, o que é que a gente pensa aí seria uma venda incremental. Seria algo que aquele cliente não me compraria se eu não tivesse um e-commerce. Então, isso aí meio que equilibra um pouco da conta, né, principalmente com relação a essa questão da margem final que aquele serviço acarreta. E traz o cliente para perto de você, né? Você Sim. Tem um cliente novo. É como a Vivi falou, se ele for bem atendido, a jornada feira for bem feita, ele vai ficar com aquele supermercado, com aquela loja lembrado e sempre vai recorrer e vai voltar lá. Sem dúvida. Ok, performance da jornada. Com relação ao plano de comunicação integrada de marketing, né? A gente foi levantado aqui por nós que fazer um plano ideal, né, de comunicação, você definir qual é o seu cluster, quais são os seus clientes, onde comunicar, e a quem comunicar. Isso é algo bem difícil, desafiador no marketing. Como é que você faz isso lá, Anderson, lá na Sul-Americana? Como é que você faz esse... Bom, como eu disse, a gente tem atuações regionais, né? Então é super importante a gente entender que ambiente a gente está inserido, né? Cada marca tem o seu papel, tem a sua abrangência, então tem marcas que são nacionais e por característica acaba perdendo um pouco mais da regionalização. E o inverso também é verdadeiro, e acho que tem que ser explorado, e a gente acaba buscando explorar muito mais essa regionalização nas cidades que a gente atua, nos estados que a gente atua, trazendo uma linguagem, um sortimento, um mix, principalmente de comunicação, que fala com esse consumidor. Né? Esse consumidor ele é diferente, né? Muitas vezes, inclusive, entre cidades que a gente opera, desde cidades maiores a cidades menores, então tem perfis, hábitos, meios, veículos que eles consomem de forma diferente e a gente procura adaptar ao máximo possível. Né? Então, entendendo exatamente o nosso consumidor e de que forma que ele se relaciona e quais são os meios que ele utiliza para tomar informação. Então, a gente sempre, quando vai abrir uma loja nova, muitos meses antes a gente realiza uma pesquisa de mercado mais profunda e um dos temas abordados é como ele se toma informação sobre ofertas, sobre produtos, sobre promoções, para que a gente possa entender melhor de que forma e que mix de comunicação a gente vai usar para aquela cidade, para atender melhor aquele consumidor. Então, para nós é super importante entender aonde nós estaremos atuando,
de que forma que esse consumidor toma essa informação para que a gente possa interagir de uma forma melhor. Claro que a gente utiliza desde mídias massificadas, como televisão, rádio, enfim, mas o uso digital também tem sido algo muito utilizado, principalmente para falar muito mais diretamente, né? Hoje há a gente briga pela atenção do consumidor como qualquer outra audiência, então estar presente da forma que ele está, então a gente falou muito de omnicanalidade aqui, né? De como eu atendo o meu consumidor de uma forma diferente, também a gente busca o tempo inteiro chegar a esse consumidor de forma diferente para que de algum jeito a gente passe uma mensagem mais direta e que convide naturalmente ele a vir às nossas lojas. Verdade. E aí, Vivi, você? Bom, na MPM, imagina, a gente está falando de mais de 1.800 lojas, a gente está falando de uma rede ultranacional, então, mas a gente também está falando de lojas que também estão dentro de postos, né, como a Ipiranga, que é um grande guarda-chuva. A gente está falando de um posto completo, né, que tem a MPM dentro. Então, a gente, lógico, bebe muito dessa água, dessa campanha nacional, né? Todas as campanhas nacionais que a gente está na mídia eletrônica, a gente está lá junto, né? Tem um posto Ipiranga, tem a loja de conveniência MPM. Então, isso para a gente é maravilhoso, né? Estamos juntos nessa campanha nacional, em rede nacional, na mídia eletrônica, na televisão. Fantástico. Mas as campanhas que você tem que perduram por mais de 1, 2, 3 meses, não existe como você estar comunicando em todos os lugares, né, do Brasil sem que você consiga ser esperto o suficiente para tentar. Como é que eu vou alocar, né, dinheiro, né, ter condições de comunicar uma campanha em todos os lugares do Brasil de uma forma inteligente, né, que consiga, de fato, impactar o nosso consumidor, que não seja uma mídia eletrônica, não existe, né? Então, o que você faz? Você entra nas redes sociais. Por quê? É uma forma rápida, inteligente, que você consegue medir instantaneamente, modificar aquilo, né? E utilizar influenciadores, micro-influenciadores, que você não gaste muita verba, mas que você sabe que vão estar ali atuando e, de fato, impactando aquela região, né? Nordeste tem uma galera que é mais conhecida, no Sul tem outra, no Sudeste tem outra. Então, você consegue fazer algumas ações que são muito interessantes e que vão impactar aquela região, né? Então, assim, existem formas de você, sim, conseguir fazer essa ação de uma forma regional, que você consiga, de fato, comunicar. Rede social é uma coisa que você está nacionalmente e que você consegue, de fato, transmitir qual é a campanha, qual é a promoção e atuar de uma forma efetiva, né? Então, assim, você consegue... E, Vivi, você falou, rede social atua nacionalmente, sem dúvida nenhuma, mas também muito micro-regional, né? Acho que esse é o grande... É muito legal, né? isso, né? Você fazer essa mixagem onde, hora eu falo para todos, hora eu falo para alguns, de uma forma diferente, numa velocidade muito grande também. Isso é muito bom. E mensurando também o resultado, como você disse. E mudando a hora que eu quero. Não deu certo, muda. Não deu certo, muda. Deu certo, continua. A questão do digital, assim como o e-commerce, né, ficou muito evidente, né, agora, principalmente nesses últimos 2 anos. Né, nós usamos também muito lá nas redes sociais, nós temos um grupo de influenciadores também, muito deles micro, que conversam com uma cidade específica, né, com um público específico, até uma categoria específica, que é bom você ter, às vezes, uma mãe, que, né, você consegue, alguém que esteja ligado à bebida, né, você consegue conversar com esse tipo de público através das redes sociais. Né, e não tenho dúvida que hoje é o melhor canal, é o mais barato, digamos assim, e que você consegue atingir mais gente, mais pessoas. E o que é mais legal é que se você faz ação, por exemplo, com a indústria, né, você consegue ter a parceria da indústria. Então, é tão bom para você anunciar na sua rede social, quanto é bom para a indústria anunciar na rede social dela. Então, você consegue fazer um bem bolado aí, que fica legal para todo mundo, né? Um benchmark também lá nosso, nós incentivamos lá os nossos colaboradores também colocar na rede social dele. Né, tem muitos deles que têm um excelente engajamento. Né, nós temos lojas em cidades do interior do estado que uma das pessoas mais importantes na cidade é a gerente do supermercado Pinheiro. Não tenho dúvidas. E aí a gente incentiva isso e elas têm conseguindo, a gente gera conteúdo, eles pegam na nossa rede social, recebem um briefing, isso eles vão postando e a gente tem conseguido um excelente engajamento também através dos nossos colaboradores. Aliás, um grande case é a Magazine Luiza, né? Sim, é um grande case de sucesso. Eles estimulam, incentivam colaboradores a fazerem e postarem vídeos, etc. Isso é muito legal.
E tudo que é de gente para gente é sempre mais fácil, melhor. O consumidor que está lá na ponta, quem está ouvindo, entende de uma forma muito melhor. Verdade. Nesse ponto específico aí, né, de campanhas, né, de verba de marketing, de comunicação, de multicanalidade, e você trouxe um dado que eu gosto muito, é que trazer a indústria para o jogo. Em 2019, eu vou atualizar o dado, né? 500 trilhões de reais foi o faturamento da indústria com o varejo, né? Alimentos e bebidas. Se você pegar 1% da verba trade, que em média a indústria reserva para projetos trade, você vai ter 5 bilhões de reais ano na mesa para potencializar exatamente isso. A branding, jornada de compra e apoio às estruturas. Eu colocaria esse incremento aqui, né? Trazer esse investimento maciço para as estratégias. E aí você consegue usar muito digital para potencializar isso, né? Você consegue potencializar, trazer essa verba, obviamente, sempre alinhada com o comercial, mas trazer para dentro, né? Você tem bons projetos, aqui cada um com a sua especificidade, né? Redes regionais, redes que já estão em 2, 3 estados, redes nacionais, e você consegue, com essa verba trade, agregar ao teu orçamento de marketing, seja ele o marketing tradicional ou o ON, e fazer uma potencialização muito maior dessa atração do cliente. É isso que eu queria contribuir, Alexandre. Importantíssimo o ponto que ele trouxe, porque é fundamental trazer o fornecedor para o jogo. E assim como é fundamental também, e é um dever de casa nosso, aqui do lado dos supermercados, é ter o nosso plano de marketing, plano de mídia, né? Que a partir do momento que nós não temos, a gente fica meio que à deriva, a gente fica copiando um concorrente, nós ficamos somente aderente ao plano da Nestlé, isso, ao plano da Ambev, aí você não faz. Né? Então é muito importante ter um plano aderente com o nosso negócio, com nossos clientes, com o nosso público, com nossos clientes, né? Porque a partir daí a gente vai conseguir propor à indústria. Eu concordo com você, tem muito dinheiro na mesa, né? A partir de agora você tem que propor também, porque só esperar que ele traga para você, ele vai levar para outro. Então, se você propor, levar projetos, tem uma aderência muito grande da indústria. Eles estão acreditando muito na gente, isso aí também. E Ale, na verdade, o supermercado, o varejo em si, ele é um meio, né? Uma via onde a indústria utiliza para chegar na casa do consumidor. Então, o interesse é mútuo, né? A indústria tem interesse em chegar na casa do cliente, assim como nós, como supermercadistas, também tem interesse em chegar na casa do cliente. Então, é super importante esse trabalho. Quanto mais em conjunto for, ele vai ser muito mais bem feito, né? Como você disse, como o próprio Eduardo comentou ali, inclusive com grandes investimentos aí, quando muito bem utilizados. Muito bom. É isso aí. Gente, o CRM. Né? O CRM é um ponto, hoje, por tudo que a gente tem ouvido aqui nesses últimos 2 dias também, ontem e hoje, é algo fundamental, né, para o desenvolvimento dos negócios. Eu queria falar um pouco sobre isso, queria que a Vivi trouxesse para a gente aí um pouco, porque ela tem lá o Abasteça Aí, né, Vi? Isso. Que é um grande case, é uma grande referência para todos nós que trabalhamos com CRM. Fala um pouco para a gente como é que vocês veem o CRM lá, como é que vocês usam a plataforma. Fala um pouco para a gente. Então, bom, primeiro falar sobre o CRM como um todo. O CRM é fundamental para tudo nessa vida. Acho que sem CRM a gente não tem nada, porque é conhecer o nosso consumidor, é conhecer... Como vivíamos antes, né, Vivi? Então, eu não sei, exatamente. Aquela cadernetazinha, lembrando o nome do cliente, o que ele comprou. Exatamente. Então, assim, eu acho que o CRM, sem ele, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Hoje, cada vez mais, a gente precisa ter informação do nosso consumidor, até para que a gente possa fazer ações para ele. Não é para todos eles, né? É para ele. O que é que ele consome, o que é que ele gosta, quando que ele vai, aonde ele vai, como ele vai e o que ele faz. E depois disso, para onde que ele vai e quando que ele... Né? Então, a gente tem que saber prever o que ele vai fazer. A gente tem que ser uma bola de cristal. É isso. O CRM permite que a gente seja uma bola de cristal. Né? E quanto mais a gente, como marca, conseguir ser uma bola de cristal mais assertiva possível, mais o cara vai falar, putz, é demais essa marca, não estou acreditando que ela acertou exatamente o que eu queria. E é isso que a gente tem que ser para ele. Né? O Abastece Aí
Ele é e o quilômetro de vantagem, né, é um super programa de fidelização e um programa que, de fato, ele começou a entender e a captar e a guardar as informações do consumidor, que é um programa da Ipiranga, né? E agora ele age em todo o posto completo, dentro do posto, dentro da pista, né, dentro do Jet Oil e dentro da MPM. Então, o consumidor, ele sabe tudo que o consumidor faz em todos os cantos, né? E ele faz parcerias com outras empresas. Então, ele consegue fazer com que o cara consuma num lugar, acumule pontos, troque em outras empresas, e ele conhece mais do cara em outro lugar. Então, ele está guardando uma série de informações e ele pode falar, olha, já sei o que esse cara quer, onde ele quer, quando ele quer. O cara aparece no posto, quando o consumidor entra no posto, ele já recebe um push notification avisando o que tem dentro da loja. Olha que máximo. Então, você consegue se comunicar com o consumidor de uma forma mágica. Para o consumidor é mágico, né? Sem dúvida. Para o consumidor é mágico. Então, assim, o CRM, ele proporciona isso, ele proporciona momentos mágicos, né, para o nosso consumidor. E aí você potencializa, o caso específico, eu sou fã de vocês, né? Até eu ia parabenizar a sua equipe de marketing pelas campanhas no Ipiranga, né? Passa no posto Ipiranga que tem tudo. Mas você pode escolher o posto, inclusive, e potencializar o teu ponto ainda naquele abastecimento. Isso eu acho fantástico. Isso. É isso aí. Na verdade, o CRM é a ferramenta que nos proporciona como é que eu digo? Não tornar iguais os desiguais, né? Deixa de realmente ser aquela comunicação massiva, né, para ser personalizada. E hoje você, pelo volume de clientes que todos nós recebemos, né, você só consegue fazer isso com uma boa ferramenta de CRM. Sem isso, hoje, com a caderneta, não consegue mais. Agora, eu acho que foi uma coisa que você falou, André. Não sei se foi você, se foi o Edu, ou se foi você mesmo. A gente tem muita informação, né? A gente tem milhares de informações. E, às vezes, a gente tem tanta informação que a gente não sabe nem o que fazer com tanta informação, né? Então, é importante que a gente saiba quais informações a gente precisa para fazer alguma coisa. Não precisa nem tanto, nem tão pouco, para que a gente faça uma coisa legal. Mas o desafio neste item específico é isso, né? Quem trabalha essa informação? Né? Pega 100% do cenário do varejo do Brasil. Quantos por cento tem CRM? Dos que têm CRM, quantos trabalham na sua plenitude as informações? Então, esse é o desafio do varejo. E, Edu, na verdade, o CRM, no final, é uma ciência, né? Na verdade, que nos possibilita estudar e, de alguma forma, oferecer e ser mais assertivo, né? Nós, lá na CSD, somos fanáticos pelo CRM. Né? A gente tem um número bastante alto de quase 90% das nossas compras, elas são identificadas. Então, a gente sabe quem é esse consumidor, o que ele está comprando, né, para, de alguma forma, oferecer para ele aquilo que melhor lhe convém, não só no âmbito geral, mas principalmente no âmbito individual. Né? São hábitos diferentes, marcas diferentes para cada tipo de consumidor. Então, a gente, inclusive, vem experimentando naturalmente um calendário promocional amplo e regular, o CRM faz parte, mas a gente tem um plano, né, além de uma régua comum de CRM, um plano promocional exclusivo para o CRM, apoiado em trade junto com a indústria, apoiado com a área comercial e inclusive com a área em alguns casos, de perdas que a gente acabou aqui na Abras de reformatar por eficiência operacional, porque a gente sabe exatamente que o consumidor daquele item está buscando, quem são aqueles consumidores. Né? Tem categorias que é muito específicas. Né? Quando a gente fala de fraldas, é uma categoria que, para quem tem está naquele momento de consumo, é uma categoria ultra importante. Mas você tem um grupo grande de clientes que talvez naquele momento de vida não está utilizando aquele item. E assim tem vários outros exemplos, Pet e até algumas outras marcas muito pontuais. Então, conhecer esse consumidor, né, e eu falo da ciência para que a gente possa conhecer esse consumidor e oferecer para ele algo que efetivamente tem valor, né, o que a Vivi falou, a magia, poxa, eu adoro isso aqui e está na oferta, é só para mim? É muito interessante. Saber o dia, né, a evolução do dia do meu aniversário, e inclusive não só a questão
mais dura do CRM, mas como é que a gente vai, acho que um desafio evolutivo como é que a gente vai humanizando também esse CRM, né? Se eu sei quem você é, como é que do que você consome, como é que eu te abordo de uma forma diferente também? Acho que esse é um dos pontos que a gente precisa evoluir. Nós tentamos ao máximo tratar aquele cliente pelo nome, né? Isso já é um diferencial que os outros não fazem. Né? A partir do momento que eu chego lá, coloco meu CPF, aparece o nome Alexandre lá, eu quero ser tratado como Alexandre, né? Então, assim, isso é algo que o cliente, já a partir daí, ele já vê um benefício, né? Ele vê que é importante se identificar. Né? Então, assim, nós também temos cerca de quase 90% de clientes cadastrados, identificados, na verdade, que nos proporciona fazer muitas ações. Eu também acho que a questão, hoje são tantos dados, né, que ontem falaram um termo legal, né? O pessoal tem banco de dados, mas tem gente que tem um bando de dados, né? Então, isso foi um termo que foi utilizado ontem aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, para não tornar o CRM um bando de dados. Da mesma forma que você comprou uma cama há 3 anos, até hoje tem um cara me oferecendo cama, o remarketing que na boa. Já deu, né? E tem que tomar cuidado, né? Sim. Porque também o inverso é verdadeiro, né? É? O erro se torna muito chato e desagradável. Uma situação que eu gostaria de pontuar aqui no CRM, também voltando aqui para a minha experiência, né, de dezenas de varejos que a gente atende ao longo dos anos, que são algumas questões super importantes, né? E essa é fundamental, né? Primeira é você conhecer teu cliente, né? Você monitorar toda a tua base de clientes, os seus hábitos, ticket médio, frequência, enfim, quem ele é ali, né, na essência. Eu acho que outro ponto super importante eu volto aqui a falar da margem, né, é você promocionar para quem precisa ser promocionado. Né? Eu vou comprar Coca Zero de qualquer jeito no supermercado, não preciso de promoção. Então eu vou promocionar para quem eu preciso estimular a consumir aquele produto, garantindo a minha margem para os demais clientes. E um terceiro ponto que eu acho fundamental é a conversa do marketing, da estrutura de CRM com o comercial. Né? Muitas vezes você olha para o comercial e agora voltou, né? A inflação voltou forte, daí você chega no final do mês, vem o fornecedor falando, não, você tem que comprar essa carreta porque vai subir amanhã. E aí você compra uma coisa que você não precisa comprar. Quando você tem o CRM integrado nesse processo da eficiência operacional, você vai saber quanto você tem no estoque, quanto de dinheiro você tem parado, o que você precisa ativar, e aí você faz a triangulação com quem você pode oferecer aquilo. E aí você tem uma gestão eficiente de verdade. Você tem o teu CRM, a tua base, você tem a informação do comercial, do que é crítico, do que vai ter ruptura, do que vai estar para vender, o que tem muitos dias de estoque, o dinheiro que está empatado naquilo, e aí você usa a tua base de uma forma efetiva. Mas eu elencaria esse tripézinho aqui como prioritário. Perfeito. E o que seria hoje uma evolução, hein, Anderson, do próprio CRM? Né? A gente tinha conversado aqui nos bastidores sobre clube de assinatura, né? Que eu acho que isso aí é um sonho para qualquer... Pelo menos varejista, estou louco para arrumar alguma coisa para os clientes assinarem e pagarem todo mês e usar esse serviço. Fala um pouco sobre isso aí. Eu acho que o grande desafio nosso, né, como marketing, é sempre a questão da fidelização é algo muito desafiador, né? O Edu tocou num ponto importantíssimo, que é o cenário inflacionário, né, que a gente está vivendo, que nos força ainda mais ou joga contra a fidelização, porque muitas vezes o preço acaba sendo algo muito relevante nessa história, mas aí a gente entender como é que a gente usa melhor o CRM. Né? E o CRM vem nesse modelo de evolução. Né? No final, como qualquer outra ciência, vai evoluindo. Né? A gente tem e aí acho que é importante a gente entender as diferenças e que caminho isso está sendo levado. Hoje acho que é o grande, que bom, né? A gente tem uma massificação grande de um modelo de CRM, onde o programa de fidelidade ele é muito voltado, né, às ofertas, né, a substituição das ofertas que eram comuns para essas ofertas para quem faz parte de um clube, e normalmente um clube gratuito, um clube de fidelidade gratuito. Talvez seja a versão
1.0. A gente teve a evolução, né, no caminho do CRM, que foram as ofertas personalizadas e que vem isso avançando cada vez mais através dos aplicativos. Então, a partir do momento que eu conheço esse indivíduo, esse consumidor, esse CPF, eu consigo oferecer para ele algo que realmente tenha relevância para ele, né, ainda na modalidade gratuita e que está perfeito. Tem um caminho seguinte que às vezes há muita confusão, inclusive, quando a gente fala de CRM, que são os programas de loyalty, né, embutidos dentro dos programas de fidelidade, que muitas vezes são utilizados o acúmulo de milhas ou acúmulo de pontos, né, por trocas, seja de passagem aérea, troca de algum tipo de produto, e que lá atrás já se utilizava isso. Então, essa recompensa, e hoje vem o uso muito do selinho, né, o quanto do selinho vai sendo utilizado aquilo, mas aí chegando no ponto final, o ponto evolutivo, a gente vê esse caminho acontecendo, né? Sem dúvida nenhuma, a Amazon fez alguns anos atrás esse caminho de criar o Prime, onde você tem o pagamento mensal ou anual, enfim, para ter alguns outros benefícios de ser um cliente Prime, e aí, no caso da Amazon, oferece diversos outros serviços, além de frete, por aí vai. A gente vê os Last Mile hoje já com a utilização, né, os Rappi, James, iFood, que tem ali o seu programa de fidelidade com pagamento que oferece alguns outros tipos de serviço. E acho que o caminho é esse, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem à França há 3 semanas atrás, e o Casino na França também acabou de lançar um programa semelhante a esse, uma evolução, né? Onde você tem o programa de fidelidade gratuito, e que tem todos esses componentes, como eu já disse aqui, e eles criaram o Casino Max Extra, que é um pagamento na loja, né? O cliente passa a fazer um pagamento para fazer parte desse clube de fidelidade, e no caso são 10 euros por mês, ou fazendo anuidade isso cai para 90 euros, e aí ele tem um benefício de, além de todos os acúmulos de descontos que são oferecidos a ele tem 10% de desconto em toda a loja, em toda a compra. Então é uma forma de se diferenciar, de aumentar o uso e de dar preferência para aquele canal, para aquele supermercado, no caso, e sem dúvida nenhuma tem algo que, quando o consumidor tem um pagamento de um programa de fidelidade, aí não significa que isso serve para todos e para tudo, mas você tem aquele consumidor que, a partir do momento que passa a fazer parte daquele programa, que tem inclusive um desembolso, ele aumenta sim a fidelidade dele. Eu vivi isso um pouco com o James, né, quando nós lançamos lá dentro o Prime, onde a gente percebia que aquele consumidor aumentava o nível de engajamento, aumentava o nível de fidelidade para o seu desembolso, inclusive, muito por conta do pagamento. Então, assim, não significa que é o caminho, mas tem algumas evoluções acontecendo, a gente precisa entender e ver em que momento isso pode servir ou não. E testar, na verdade, né? O que funciona e o que não funciona. O teste é fundamental. No CRM... Tudo é para pilotar. Tudo verdade. Tem que ser pilotado. É isso mesmo. Bom, tem um outro ponto aqui, que esse talvez seja o mais casca de banana, que é a questão do retorno dos investimentos do marketing, né? Como é que eu vou provar lá para a empresa, para o nosso financeiro, que aquilo que a gente investiu é algo que deu retorno, né? Como é que a gente investiu aqui na empresa do Eduardo e teve o retorno, Eduardo, né? Esse é fácil de responder. Tá. A do Eduardo é fácil, né? Vamos por você, Eduardo. Então, se é fácil, vamos lá. Vai lá, Eduardo. O que você acha disso? Na verdade, assim, como a gente está comentando, né, existe uma série de canais, investimentos importantes que tem que se fazer. O CRM é um investimento forte, permanente, né? As plataformas também, você precisa ter, obviamente... Existe uma mudança, né, de consumo de mídia, que pode ser que um saia de um lugar e vá para outro, mas acaba tendo, né, o tal do percentual ali de budget para publicidade, e é o que eu gosto e defendo, que é o projeto com verba trade. A verba trade, ela não, em tese, ela não diz respeito à margem, ela vem para fazer brand, ela vem para contribuir com o processo, né? E quando você
olha no conjunto das ações trade, você tem como medir diariamente essa ação, né? Porque muito disso está no digital, está nas iniciativas de visual merchandising, está no ponto extra, e você, olhando esse processo, você consegue identificar. Tem lojas que não ativa a comunicação, isso o Global Shop mostra, a mesma loja, que não ativa e que ativa. A que ativa vende 18% mais do que a que não ativa. Pô, isso é um dado super importante e relevante, né? Então, essa estratégia, obviamente, estou brincando aqui, existe essa integração entre marketing, entre trade, entre comercial, entendendo o seu investimento que precisa ser investido em marketing, 3%, 5%, não sei, cada companhia tem a sua estratégia, mas o potencial que você tem em trazer dentro das estratégias da omnicanalidade do CRM, da estratégia trade, potencializar aquele investimento. E aí você consegue mensurar, né? O sellout, na verdade, é tudo uma cultura do sellout, né? Todo mundo tem que fazer o cliente pegar o produto e passar no caixa. Essa é a fundamental operação. E a partir daí você consegue mensurar, tendo um ponto zero, quais as iniciativas que representam mais rentabilidade e resultado. Às vezes, você tem que olhar a categoria, né, como um todo. Você pega um produto, promociona aquele produto, a indústria vem junto com você e você faz uma ação que destrói a margem da categoria. Compra o produto promocionado em detrimento das outras marcas e você tem um problema na categoria. Então, realmente, é um conjunto de situações, é uma ciência cada vez mais apaixonante, que é o varejo, mas que, para você medir o resultado, sim, você tem que ligar todas essas pontas. E por vezes o sucesso da ação não está nem na venda daquele produto promocional, está na venda da categoria. Do correlato. Do correlato é a questão do TC e aumentar o TM, né? Você coloca uma coisa para gerar tráfego dentro de loja, e que aquilo que eu falei, o cara entrou na loja, você tranca a porta e você aumenta a venda da pessoa, né? Esse é o grande barato, é o grande, né, da promoção. Antes, o que você acha disso? Eu diferente do Edu aqui, mas que bom que o Edu tem, e é bom e diferente. O ROI não é algo simples, né? Mas acho que o caminho que o Edu citou aqui faz todo sentido e tem que ser muito bem explorado para, sem dúvida nenhuma, maximizar o investimento e o retorno sobre esse investimento, né? Então não é discordando não, mas complementando o que o Eduardo falou. Mas de certa forma, quando a gente falou em algum momento sobre mix de comunicação, né? E dependendo da oferta, você acaba ativando essa oferta quase em todo o mix de comunicação. E depois como você mensura tudo isso, né? Quem que te trouxe aquele consumidor na tua loja, né? Foi o anúncio de TV, foi o anúncio da rádio, foi o digital, foi sei lá, a folheteria mesmo digital ou não, ou qualquer outro meio de comunicação que se utilizou. E aí entra as dificuldades. Ou você soma tudo, mas você não consegue ver o ROI daquele veículo específico e dificulta muito, né? Então, o varejo ele acaba utilizando esse mix de comunicação para trazer esse consumidor, né? E aí eu volto no ponto anterior, que é o CRM, que eu acho que é uma das ferramentas fantásticas para que a gente possa medir e mensurar melhor esse ROI, né? A gente adota muito lá na CSD a mensuração das nossas ações, mas principalmente quando a gente fala das ações de CRM, porque a gente acaba adotando um grupo controle, onde eu consigo comparar os consumidores que foram atingidos com uma determinada comunicação e outros não, e aí sim, se houve um incremento sobre aquele grupo controle que teve uma comunicação e o outro não, aí eu entendo que foi positivo, que houve um ganho real, efetivo, e aí sim eu acrescento e entendo que teve um incremento e um ROI muito melhor. Mas sem dúvida nenhuma a gente utiliza o próprio CRM para nos ajudar à mensuração dos nossos resultados. Hoje nós também fazemos essa mesma oferição, um grupo-alvo, um grupo controle, e através desse grupo, nós, comparado com o que não recebeu a ação, a gente vê se teve êxito ou não aquela ação, né? Inclusive com não só venda incremental, mas com margem incremental. Aquela venda gerou margem incremental e assim é que vai sendo pago a ação e a viabilidade dela. Vivi, mais algum ponto? Não, na verdade que é interessante que hoje
né, que no passado não era muito assim. Não existe mais, isso é intangível, né? Como assim intangível? Se eu falar que é intangível, ninguém vai nem permitir que eu faça uma ação que é intangível, né? Isso aí é marca, é intangível, isso é brand. Desculpa, Vivi, mas você não vai fazer uma ação que é intangível, né? Precisamos vender para amanhã, né, Vivi? Como é que você vai fazer isso? Então é interessante, né? Que nem você hoje não desassocia marketing de tecnologia, porque tudo que é marketing hoje entra a tecnologia, né? Tem sempre uma integração de sistema para poder fazer alguma coisa acontecer. Sem dúvida. Né? Você também não consegue desassociar de tangível, intangível. Tudo tem que ser tangível, né? Muito bom. Gente, nós chegamos aqui já a parte final já do nosso painel. Eu quero dizer para vocês que foi um prazer, né? Antes de tudo, estar aqui com vocês, conhecer vocês, né? Pessoas que a gente teve um pouco de contato aí na última semana, mas que já me acrescentaram bastante, né? O Eandres, a Vivi, o Eduardo também. E, assim, um prazerzão estar com vocês. Quiserem também dar uma despedida. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, foi divertido, não foi? Muito obrigada pelo convite. Foi super legal estar aqui, dividir um pouco do que a gente já conhece, né? Da experiência que a gente tem. Podem convidar sempre. Obrigado, foi um prazer participar com vocês. É uma aula esse varejo, né? Eu adoro isso porque cada vez você sai mais enriquecido com esses conteúdos de redes tão importantes do cenário. Eu sou um privilegiado de estar aqui com vocês. Muito obrigado e muito obrigado a todos que assistiram. Que bom, também agradeço aí bastante ao time da Abras, a vocês aqui, Vivi, Ale e Edu. Então, que a gente possa se reencontrar em algum momento e que seja de alguma forma bastante proveitoso aí pro time que acompanhou a gente aí. Grande abraço a todos. Obrigado, gente. Bom, nós acabamos... Essa situação é meio... Eu fico assim na frente de vocês, de costas, perdão. A gente acabou aqui mais uma mesa de marketing, aqui na comunidade marketing, falando sobre as referências. E mais tarde a gente volta para falar das melhores práticas também. Obrigada a todos os painelistas pela participação, pelo conteúdo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.